Então, eu convido vocês ali para Marcos, capítulo 10, versículo a partir do 46. Nós vamos ver o caso de um menino, de um homem cego. Olha só. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Olha que fantástico. Você já fez, em algum momento, você já agradeceu, já fez uma oração pelo privilégio que você tem de ver? Faz uma brincadeira. Fecha todo. Mas olha só. Só abre quando eu disser para você abrir. Fecha os teus olhos. E não vale espiar. Fecha os teus olhos aí. Agora faz o seguinte. Sem abrir os olhos. Cumprimenta quem está do seu lado. Sem abrir os olhos. Eu quero que vocês derem a mão. Ok, pode abrir. Vocês entenderam a dificuldade? Só que é claro, óbvio, né? Que eu vi que uns foram apalpando, né? Para descobrir onde é que estava a mão. Mas se vocês fossem tentar localizar a mão do irmão, talvez muitos aqui ainda estariam tentando. Porque não estariam conseguindo localizar o irmão. Você já parou para observar o privilégio que nós temos de poder ver? Porque não sei se você sabe, mas este privilégio foi Deus que deu para você. Um dia desta semana eu tive que descer com um dos meninos e esqueci o óculos lá em cima. Só que eu não quis voltar porque senão ia acordar o outro. Irmãos, tudo embaçado, ruim demais. Agora você imagina uma vida toda assim. E aí, olha só, nós lemos que algumas características de uma pessoa cega, que estava no caminho onde Jesus iria passar. E ele estava mendigando. Ou seja, pedindo ajuda para alguém. Lá de novo, então. Vamos a partir do 46. Depois foram para Jericó, falando de Jesus. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Tá? Grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Você já parou para pensar, você com os olhos fechados e uma grande multidão passando? Aquela conversa toda? E você sem saber o que está acontecendo? E aí alguém fala para você, viu? Um tal de Jesus está passando. Porque nós fomos ali para Lucas, essa é a pergunta que ele faz, né?
Jesus está passando. E aí eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Olha só lá no 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, gritar, implorar: Jesus, filho de Davi. Primeira coisa, ele sabia quem Jesus era. Filho de Davi. Provavelmente ele conhecia a profecia, porque ele reconhece em Jesus o Messias. E aí olha só então, ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais, você já parou para pensar que até ontem, antes de você conhecer a palavra do Senhor, você também era cego? Se é que você ainda não é cego, né? Daqui a um pouco você esteja precisando abrir seus olhos. Também. Então, olha só. De novo. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: tem misericórdia de mim. Quanto eu e você clamamos ao Senhor por misericórdia? Quanto eu e você temos feito isso? Porque eu e você tivemos o grande privilégio de antes estarmos cegos e agora estarmos enxergando. O que está acontecendo aqui é o mesmo que aconteceu com eu e você. Em algum momento eu e você estávamos mendigando no caminho. E Jesus passou. E Ele curou a minha e a tua cegueira espiritual. Cegueira espiritual, né? Porque você entendeu, né? E olha que a grande maioria de nós nem clamou. A grande maioria de nós não queria enxergar. Queria continuar cego. Você queria continuar exatamente como você estava quando nós fizemos aquela brincadeira de fechar os olhos espiritualmente. Você queria continuar daquele jeito, não conseguindo nem sequer achar a mão do irmão do lado. Eu e você somos ou não somos privilegiados? O que você tem feito com este privilégio? O que tem limitado você de fazer as coisas que Deus, eu tenho certeza absoluta, pede para você? Não pede para mim, porque o que é meu eu sei que Ele pede para mim. Mas eu tenho certeza absoluta que Ele pede para você. No teu andar, nos cuidados com as tuas palavras, com as tuas ações, com quem você deve andar. E aí, o que você tem feito com esse privilégio? Porque algum tempo atrás nós já havíamos comentado sobre isso. Parece que nós estamos e continuamos amortecidos. Parece que nós chegamos aqui e levamos que meio um choque. E depois a gente sai ali fora e amortece de novo. O que você tem feito para fomentar vida nos outros? Porque não sei se você já entendeu
que vir aqui é maravilhoso, se alimentar aqui é maravilhoso, mas que você tem uma obrigação para aquele ao qual você diz que serve. Você deve representá-lo e apresentá-lo. Olha que legal. Representá-lo e apresentá-lo. Você tem feito essas duas coisas? Porque da mesma forma, olha só, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o tamanho da misericórdia que ele teve com você. Olha o privilégio que você tem. Será que você não consegue fazer absolutamente nada além do que você já está fazendo por este que teve misericórdia de você? E, irmãos, entendam aqui, eu não estou falando porque é um objetivo encher essa igreja. Não é isso. Irmãos, se você está com esse pensamento, você está perdido. Está completamente perdido. Eu estou falando em ajudar a dar vida, ser ferramenta do Senhor para dar vida às pessoas. É disso que eu estou falando. Porque é muito fácil eu e você sairmos aí fora e nos enquadrarmos com as coisas que estão ali. É muito fácil eu e você aceitarmos as coisas do jeito que elas estão. Mas é difícil de nós nos posicionarmos, de nós controlarmos a nossa mente e a nossa boca. É difícil cuidar das nossas ações. Mas será que isso não é o mínimo que você pode fazer? Por isso que teve esta misericórdia por você e tirou você também da cegueira. Olha só, vamos um pouco mais adiante. 48. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu acho fantástico. Porque ele ignora todas as adversidades. Ele persistiu. Mesmo quando todos diziam para ele desistir, se calar. E você? Você tem persistido? Tem se empenhado? Ou você tem deixado que os outros façam e digam como você deve se portar? Porque veja que apesar dos outros tentarem silenciá-lo, ele continua clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu posso traduzir isso para nós. Quanto eu e você temos clamado para que Cristo tenha misericórdia dos que eu amo. Ou seja, daqueles que você ama. Porque se você não entendeu ainda, eu vou te falar de outro jeito. Aqueles que ainda não estão vendo como você está vendo, estão cegos. Cegos. E parece que às vezes isso não nos causa angústia. Parece que isso não nos faz pensar que nós todos sabemos, né, que temos vida eterna. Não nos faz pensar que aqueles que amamos vão viver a eternidade no inferno.
Se isso não te constrange, não te angustia, eu sinto dizer que você também não entendeu nada. Você também não entendeu nada. Você está tão cego quanto. Irmão, me perdoe. Mas se tu não entendeu, é porque tu está cego ainda. Me lembro uma vez que preguei no inicinho, né? Bem no início. Eu disse, gente, o mundo espiritual ao qual eu e você estamos aqui com uma grande luta, ele é tão real como esse púlpito. Eu lembro que a gente tinha um púlpitozinho pequenininho, né? Eu disse, gente, é real, igual isso aqui, ó. Real. Só que muitas vezes a gente acha que é algo abstrato, algo que alguém criou, algo que não existe. E enquanto tudo está bem, está tudo ótimo e maravilhoso. Mas quando se está com uma dificuldade física, aí normalmente a gente se mexe. Porque enquanto neste mundo nós estamos bem, fisicamente, parece que nada nos comove. Agora imagina você, que Deus te livre disso, me livre disso, de eu e você ficarmos cegos. O que você faria? Culparia Deus? Será que este homem aqui deveria culpar Deus pela cegueira dele? O que tem limitado nós, irmãos, de nos posicionarmos com as coisas do Senhor? De buscarmos defender aqueles que defendem as coisas do Senhor? É isso que eu me pergunto muitas vezes, isso é para ti e é para mim. Muitas vezes eu e você devemos aprender a ignorar os gritos daqueles que tentam impedir você de continuar. Porque tem uma multidão tentando abafar aquilo que você tem que fazer. Não se deixe desanimar. Não deixe que nada impeça você. Agora você nem cego é mais. Nem cego você é. Olha só. Olha ali o 49. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Os mesmos que antes diziam para ele se calar, agora estão dizendo para ele, e eu acho isso fantástico, porque eles mandavam ele ficar quieto. E agora estão dizendo, olha, ele escolheu você. Ele escolheu você. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora olha para você. Olha para você. Olha lá. Olha isso agora para você. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. É isso. O que nós dizemos que nós temos mais de precioso hoje, a gente diz que é tempo, né? É o que a gente diz que temos de mais precioso. Que tal você dar ao Senhor isso que nós temos e dissemos que temos de mais precioso? Vindo no estudo. Ah, mas eu já fiz. E daí? Vem para dar força àqueles que estão aí. Vem para dar força ao professor, porque é importante. Para aqueles outros professores que estão dando, é importante. Você dizer, irmão, eu vou junto com você. Se você pode. Para dar um abraço em alguém que vem pela primeira vez aí tentar aprender. Que também está cego. Ajude o ceguinho que está chegando.
Porque ele precisa enxergar e precisa que alguém conduza. Ajude. Né? Olha só como é fantástico que a gente pode sim ter um papel fantástico na obra do Senhor. Não custa nada, além de tempo. Talvez uma horinha de sono. Talvez, né? Não sei. Porque o almoço está garantido. Dá para você chegar às 10h30 em casa, dá tempo. Deixa tudo preparadinho lá, dá tempo. Né? Ou de noite, mesma coisa. Finalzinho da tarde ali. Né? Vai lá. Tem outros horários aí, os irmãos aí tem outros. Né? Dá, irmãos, dá. Dá para fazer. Quando Jesus te chama, esteja pronto. Esteja pronto. Se alguém te ligasse agora, alguém que está cego, e pedisse para você ir lá, você conseguiria ajudá-la a enxergar? Porque se você não consegue, você precisa sim fazer estudos. Porque sem eles você também não consegue. Porque você está enxergando, mas os seus olhos ainda não estão bem abertos. A ponto de você conseguir fazer com que outros enxerguem. Olha só, vamos um pouco mais à frente. 50. E aqui eu acho fantástico. Porque antes de eu começar no 50 aqui, né, veja que ele vai lançar a capa dele, né? Nós precisamos entender um pouquinho, né, sobre esse lançar a capa. Veja que ele é um mendigo, né? A capa dele, tá? É tudo que ele tem. A capa dele é a casa. A capa dele é a proteção. A capa dele é o sustento dele, porque o identificava como mendigo, ou seja, o autorizava legalmente diante dos romanos de que ele poderia pedir esmola. Então vamos lá, era a casa dele, o conforto dele, a proteção dele, o que o aquecia, o sustento dele. E o que ele faz com a capa dele? Olha só, lá no 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Ele lança tudo que ele tem e vai em direção a Jesus. E veja que Jesus nem está te pedindo isso. Nem está te pedindo para você deixar a tua casa. Nem está pedindo para que você agora deixe os seus ganhos de lado, seu trabalho, sua família. Nem está pedindo isso para você. E é tão mais simples para mim e você. Ele lança tudo, irmãos, tudo. Ele deixa tudo de lado para seguir Jesus. Olha um pouco mais à frente no 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E o que eu acho mais fantástico de tudo é, olha a resposta que ele dá. No 52 disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Ele não diz assim, viu? Enxergue agora, fisicamente. Ele diz: a tua fé te salvou. O reflexo da salvação dele é que ele começa a enxergar. O reflexo da tua salvação espiritual é você
enxergar espiritualmente. A tua fé é que faz isso comigo e você. Você não acha fantástico porque Jesus poderia ter dito, é óbvio que ele queria enxergar. Mas Jesus diz para ele, viu? A tua fé te salvou. A tua fé salvou você também. Eu sempre digo que as pessoas têm muita fé aí fora. Porque acreditam em cada coisa que só por fé para acreditar. Que tal ajudar ela, que está cega e perdida, a colocar a fé dela no lugar certo? Porque tem um monte de gente aí fora, cara, que acredita em cada asneira, me perdoem, que não tem como não ser fé. É fé. Só que está colocado no lugar errado. Que tal você, como agora, tem uma visão fantástica, a ajudar e conduzir este cego a enxergar? Não seria maravilhoso? Para quem já teve o privilégio de conseguir transformar a vida de alguém, né? Ou seja, tu convida alguém para ir para o estudo e você percebe a mudança na pessoa, você percebe que ela começou a enxergar também. É um privilégio tão grande. Tão grande. Porque você entende que alguém acabou de nascer espiritualmente. E isso é fantástico demais. Se deu o privilégio para você ver o quanto é bom. Mas não vai ser uma luta fácil. Sempre lembra de você. Com raras exceções, tem alguns que foi fácil, né? Tem alguns que você convida e diz, não, eu vou lá. Mas com raras exceções, a grande maioria, né? Provavelmente você foi uma luta muito grande. Com raras exceções, você foi uma luta. Para alguém que insistia com você, que toda vez que tinha o dia do estudo ligava, viu? Vou passar lá, viu? Vamos lá. É ou não é? Sem persistência e foco, não tem como dar certo. Não tem como. Então persista. Persista. Até o fim. Até que te feche os olhos, persista e insista para com as pessoas. Porque você tem a oportunidade fantástica de abrir os olhos das pessoas. Você pode ser usado para isso. É ou não é? Então, olha só, eu trouxe algumas coisas muito importantes. Para mim, um resumão, para você não esquecer. Tá? O que eu e você aprendemos com a passagem deste homem cego? Né? A ter fé. Qual a probabilidade de Jesus passar exatamente no caminho que ele estava? Qual a probabilidade do Senhor chegar até você, mas não chegou? Então você é um privilegiado, né? Então, o que podemos aprender? É ter muita fé, persistir, ter coragem que mesmo quando a multidão está indo contra você, você continua firme. Não deixar, então, que os outros te atrapalhem. Ter clareza no pedido. Quer ver? Olha só. Se agora Jesus chegasse para você, agora, fosse possível isso, Jesus chegar agora aqui, e ele dissesse para você, você pode fazer um pedido para mim. O que você pediria para ele? Não precisa responder, pensa aí. O que você pediria para ele? Você tem clareza já? Você já parou para pensar, Senhor, o que eu desejo é isso. Tu tem clareza das coisas que você deseja no teu coração? Ou será que tu ia pedir um carro novo?
Uma casa. Será que é isso mesmo? Porque tenho certeza que isso Deus não te daria. Porque se tu realmente crê em Cristo Jesus, se você realmente enxerga o mundo espiritual, tenho certeza que você ia pedir outra coisa. Tenha clareza dos pedidos que você tem para o Senhor. Tenha clareza disso. Ser gratos. Ser gratos por quem nós somos. Pelo privilégio de estarmos aqui, de estarmos aprendendo. De ainda estarmos em um país livre em que você pode andar ali na rua, por mais que a gente parece que tem a gente tenta, vamos colocar aqui na barriga, aqui, para ninguém ver que eu estou andando com a Bíblia. Né? Por mais que parece que tem uma vergonha, né, de andar com a Bíblia na rua. Né? Ainda a gente tem uma grande liberdade para sair aí na rua com ela. Ainda temos. Mas temos que também, é nossa responsabilidade, cuidar para continuarmos tendo essa liberdade. É nossa responsabilidade. Né? E aí, no final, no 52, disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Então, agora ele está enxergando e ele segue a Cristo. Continua a tua caminhada, mas agora continue nela, com Cristo. Continua a tua caminhada, não é? Em júbilo, por causa da grande misericórdia que o Senhor teve contigo. Olha a responsabilidade que você tem agora. Você tem uma grande responsabilidade por agora você estar vendo de transformar a sua vida também. Deixar os vícios de lado. Cuidar dos teus pensamentos. Cuidar de quem você representa. E ajudar os irmãos. E ajudar outros que enxerguem também. Amém?